Você sabe o que é uma grande recontagem? É o professor de humanas fazendo a somatória da prova com um número quebrado. E o salário, ó. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você se liga em eleições? Você gosta de acompanhar as eleições de outros países? E dos Estados Unidos, então? Se você já reparou no noticiário, quando a gente ouve falar de notícias sobre o pleito eleitoral para a presidência dos Estados Unidos, é uma coisa maluca, onde se fala de delegados ganhar no estado. Por que não simplesmente somar o todo? Para a gente entender um pouco disso, em um momento onde todas essas questões da eleição interna viraram uma grande polêmica, eu te convido para conhecer o filme de hoje. Então vem conferir comigo! Recontagem, Recount, filme de 2008, dirigido por Jay Roach, protagonizado por Kevin Spacey e Tom Wilkinson. Em raros momentos no canal, talvez você até já tenha assistido um vídeo onde eu rearranjo a ordem habitual, que é sempre de falar da sinopse do filme primeiro e depois juntos entendermos os links feitos com a geografia. Mas para entender este filme, não é possível apreciá-lo sem antes conhecermos o cenário do tema geográfico e político deste vídeo. Você conhece o sistema de eleição presidencial dos Estados Unidos? Saiba que ele é muito diferente do que estamos acostumados a ver aqui no Brasil. Independente de você julgar se lá ou aqui é melhor, saiba que são modelos que não convergem em praticamente nada. Para entender como funciona o nosso pleito eleitoral, você pode conferir o vídeo do canal aqui sobre o filme Eleição. Caso você esteja assistindo este vídeo após a apuração de uma eleição nos Estados Unidos, ou tenha lembranças da última, você com certeza ficou intrigado com os nomes de delegados, o termo ganhar no estado da Califórnia, da Flórida, e um número base usado para se atingir a tal vitória. Acontece que nos Estados Unidos não se contabiliza o chamado voto direto, onde a matemática simples seria de somar todos os votos do país e quem tiver a maioria ganha. A dinâmica política dos Estados Unidos é pautada em computar a vitória em cada unidade federativa, ou cada estado. Então, primeiro, em cada estado se contabiliza o número de votos. Mas ao invés de se encaminhar para uma somatória principal todo, se decreta o vencedor internamente no estado. E aí entra a questão dos chamados delegados. Estes delegados eleitorais são as pessoas que burocratizam, que assinam uma ata dizendo que o estado em questão escolheu que o candidato aqui então teve mais votos será o eleito por parte daquele estado. O número de delegados varia de acordo com o número da população local, sendo proporcional a este número de população absoluta. Nós temos os extremos dos populosos estados da Califórnia, com 54 delegados, do Texas, com 40, contrastando com Delaware e Wyoming, com apenas 3, que é o número mínimo de delegados por estado. Ressalto que estes números que eu citei referem-se às eleições de 2024. Então, caso você esteja me assistindo aí no futuro, ou pesquisou e achou na internet números diferentes, leve em consideração a questão da data deste vídeo, pois a partir de cada variação no total da população absoluta dos estados, essa distribuição sofre alterações. Vamos trocar o termo delegados, que é o uso formal do termo, por um vocabulário mais informal, chamando então de pontos. Cada estado vale um total de pontos, que muda a partir do tamanho de sua população. E o que conta para se vencer a eleição é o que tem mais pontos, e não mais votos absolutos no país inteiro. Se fôssemos trazer para a eleição brasileira, seria como se os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia tivessem mais relevância estratégica e peso na contagem do que Tocantins, Amapá e Roraima. O número base usado como referência é 270.
270 delegados ou pontos. É esta marca numérica ser atingida para se garantir a maioria dos votos e, consequentemente, se eleger presidente da República dos Estados Unidos. Isso faz com que a eleição se transforme em um jogo estratégico, tentando se levantar votos nos estados que são mais valiosos no quesito número de delegados, contando também a estratégia de se gastar mais tempo de campanha em estados onde há possibilidade de se ganhar, já que há estados onde sempre ganha o mesmo partido, com uma diferença enorme. Então, tendo já ali com a batalha vencida, torna-se então um ponto de foco secundário das campanhas. Se você quiser saber mais detalhes sobre o sistema federalista dos Estados Unidos, confira depois o vídeo aqui no canal sobre o filme Assassinos da Lua das Flores. Outra diferença, comparando-se com a eleição brasileira, é o voto facultativo. Ou seja, nos Estados Unidos não é obrigatória a votação, quando aqui no Brasil ela é obrigatória, exigindo que, caso você não queira, não consiga votar, é necessário apresentar uma formal justificativa de sua ausência por não ter exercido a sua obrigação. Agora, um ponto que com certeza gera muitos sustos comparando-se com a eleição brasileira é o seu molde feito com cédulas físicas e contagem dos votos na maior parte do país, no esquema por voto a voto, um a um fisicamente. Cada estado faz o pleito eleitoral como acha mais interessante. Então, atualmente, até temos estados que utilizam urnas eletrônicas, mas são pouquíssimas, sendo a maioria utilitária de votos em papel, que variam de estilos também. Alguns papéis têm cédulas marcadas com tinta, para leitura pela máquina, como se fosse um gabarito de vestibular. E como será abordado no filme de hoje, outros são com um tique, como se fosse um furador de papel, onde você realiza um buraco no espaço do seu candidato. Tem estados que aceitam voto por correio, tem outros que o voto é eletrônico, mas sai um comprovante impresso, como se fosse um ticket de pagamento. É uma variedade de formatos grande, ficando a cargo de cada estado a escolha interna de como ele fará a eleição. Com todas estas questões, chegamos a fim, então, no nosso filme de hoje. O filme se passa no ano 2000, durante os instantes finais da contagem da disputa entre o vice-presidente democrata Al Gore e o governador do Texas republicano George Walker Bush. As pesquisas indicavam que seria um pleito bastante apertado, mas o cenário começa a se transformar em uma grande polêmica quando as pesquisas feitas após a votação constatam que Al Gore seria o vencedor no estado da Flórida, onde há 15 delegados. Essas pesquisas são feitas por órgãos da imprensa, perguntando para as pessoas após a saída da votação sobre em quem ela acaba de votar. Mas o resultado oficial anunciado pela Flórida é de vitória de George Walker Bush. E aí se inicia uma grande confusão. A margem de diferença de apenas 1.784 votos a mais para Bush, um total inferior a 0,5% de diferença. De acordo com a lei da Flórida, margens de diferença menores de 0,5% devem ser recontadas imediatamente. E aí outro detalhe importante. Nos lugares onde há o voto no mecanismo de furar o papel, a leitura é feita com uma máquina que lê estes buracos criados. Mas já é assumido pela Justiça Eleitoral que ela não é 100% eficaz, já que às vezes a pessoa não pressionou o suficiente para soltar o pequeno papel e ele fica pendurado. E aí a leitura, às vezes, não é computada. Ou até é devolvido o papel para o espaço, ficando com o papel solto, porém não é retirado, não gerando um buraco no papel. Na recontagem feita pela Flórida, a diferença de votos cai para 900 a mais para Bush. E aí o Partido Democrata exige recontagem manual dos votos, alegando que é a única forma eficaz de considerar todos os votos. Além disso, há uma polêmica na cédula feita pela Justiça Eleitoral de Palm Springs, que fez uma distribuição alternada com os nomes dos candidatos,
dos dois lados da folha, mas o ponto do furo da votação no centro da cédula. E um grupo de eleitores começaram a questionar, dizendo que ficaram na dúvida se votaram em Al Gore ou em Pat Buchanan, um candidato pouco conhecido nesta corrida presidencial, mostrando para você que, apesar de termos apenas dois grandes partidos, sempre apenas dois grandes nomes, não são apenas dois candidatos à presidência que concorrem, tendo as candidaturas menores também. O filme seguirá então mostrando as cúpulas partidárias de Al Gore e George Bush agindo nos bastidores para definir o que aconteceu afinal na eleição do estado da Flórida, com os democratas de Gore exigindo e pressionando que os votos sejam feitos em contagem manualmente em todo o estado, enquanto os republicanos de Bush falam da tentativa de criar ansiedade polvorosa na população, já que a contagem foi feita 2 vezes pelas máquinas, e em ambas, Bush saiu vencedor. Conferindo o filme, você verá detalhes curiosos de uma eleição que parece, para nós aqui no Brasil, atrasada em muitas esferas, como a discussão da contagem manual, pois as cédulas, onde há pressão sobre o espaço, mas não finalizou o corte do papel, ele deve então ser considerado voto? A partir do interesse partidário, alguns disseram que sim, pois é óbvia e visível a pressão sobre a área. Mas outros diziam que não, que a pessoa provavelmente teve a ideia de mudar o voto. Ela refugou de votar naquele candidato. Mais detalhes sobre o que aconteceu nessa eleição que termina com a vitória de George Walker Bush, eu te convido a conferir este filme depois. Um detalhe, aqui é um dos exemplos de que é uma eleição que não necessariamente você precisa ter a maioria dos votos para ganhar, já que Bush ganha, mas Al Gore, no número total de votos pelo país, acabou sendo o mais votado. E aí, você conhecia esse filme? Você sabia que a eleição dos Estados Unidos era deste jeito? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilha com os amigos. Se gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!